Continuando aqui, tá? Depois da representação dos números numa reta, fica fácil ordená-los. Então, eu tenho aqui, ó, menos 10, menos 8, menos 7, desculpa. Menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, eles vão seguindo uma ordem, tá vendo? Ó? Então, daqui, ó, ele vai aumentando. O menos 10 é menor do que o menos 9, que é menor do que o menos 8, que é menor do que o menos 7, tá? Para descrever os números por ordem crescente, ou seja, que cresce do menor para o maior, basta ler na reta numérica da esquerda para a direita, daqui para lá, tá? Então, o menos 9 é menor do que o menos 4, que é menor do que o 0, que é menor do que o 1, que é menor do que o 2, e assim sucessivamente, tá? Então, voltando ao que eu já disse para vocês, até se vocês acharem interessante anotar isso daqui no caderno, pausem o vídeo e anotem no caderno porque é interessante. Vocês vão precisar disso aqui na hora da resolução dos exercícios, tá bem? Então, eu tenho que o 0 é menor do que qualquer número positivo, qualquer número negativo é menor do que o 0, qualquer número negativo é menor que qualquer número positivo, e entre dois números negativos, é menor o que estiver mais afastado do zero, da origem, tá? Representação na reta numérica. De novo, nós temos aqui, se quisermos marcar o ponto A correspondente ao número mais 5, contamos 5 unidades para a direita a partir do zero, tá? Então, aqui é o zero, ele é a minha origem. Eu quero marcar o número mais 5, então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, tá? Essa distância entre os números tem que ser sempre a mesma. Então, sempre que vocês forem desenhar uma reta numérica, utilizem a mesma distância aqui entre um número e outro. Se quisermos marcar o ponto B correspondente ao número menos 3, então nós vamos contar 3 unidades para a esquerda a partir do zero. Zero está aqui, é a minha origem. Se ele é negativo, eu vou voltar. Então, eu vou contar 1, 2, 3, tá? Positivo, eu vou para a minha direita. Negativo, eu volto para a minha esquerda, tá bem? Eu tenho aqui, ó. A abscissa do ponto B é menos 3. O que é a abscissa? É o número que representa aquele ponto. Se eu não tivesse o menos 3 aqui, tivesse só a letra, e pedisse para vocês qual é a abscissa da letra B, eu iria vir aqui na origem e contar 1, 2, 3. Então, a abscissa da letra B é o menos 3. Esse é o nome que a gente dá ao ponto, tá bem? A origem tem a abscissa zero, que é o ponto zero, né? O lugarzinho dele é ali. Valor absoluto ou módulo. O que é o módulo de um número? O módulo ele é representado por essas duas barrinhas, não são parênteses, tá, gente? Não são parênteses, é duas barrinhas. Qualquer número que eu tirar de dentro do módulo, ele sai sem o sinal, independente se ele é positivo ou se ele é negativo. Então, eu tenho aqui, ó, mais 800, módulo de mais 800. É a mesma coisa que 800, sem sinal nenhum, tá? Módulo de menos 800 é a mesma coisa que 800. Eliminei os módulos, elimino o sinal, tá? Então, não existe mais o sinal. A distância de um ponto à origem é chamada de valor absoluto ou módulo do número que corresponde a esse número. Por quê? Por exemplo, eu quero localizar o número menos 5. Eu vou contar da origem 5 casas. Não vou contar menos 5 casas. Vou contar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o módulo de menos 5 são 5 casas andadas, tá? Por isso que a gente tira o sinal. Símbolo que representa o valor absoluto ou módulo de um número. Ó, esse aqui é o módulo, tá? São barrinhas, só reforçando, são barrinhas, não são parênteses, tá bem? E os números simétricos? O que é o simétrico de um número? É o contrário, tá? Então, ó, menos 10 é o oposto de 10, ou seja, menos 10 ele é o simétrico de 10. Mais 4, ele é o simétrico de menos 4. Então, mais 4 é o oposto de menos 4. Então, oposto e simétrico, eles querem dizer a mesma coisa, tá?
Então, são os números que possuem o mesmo módulo, são chamados de opostos ou simétricos. Por quê? Se eu pegar o módulo de menos 10 e o módulo de 10, eu vou ter o mesmo resultado. Porque ao eliminar o módulo, eles saem sem o sinal. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Se achar melhor assistir de novo, dar uma pausadinha. O que vocês acharem importante anotar no caderno, fiquem à vontade. Qualquer dúvida, a prof tá aqui, tá bem? Um beijo, fiquem com Deus.